Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje nós estamos aqui com a professora Juliane Schultz. Seja bem-vinda para mais uma das nossas conversas acadêmicas, professora. Obrigada, professor Marcelo, é um prazer estar aqui. A professora Juliane, ela é professora do nosso colegiado de fisioterapia e eu gostaria que vocês conhecessem um pouquinho mais sobre ela. Então, por favor, se apresente para nós. Então, eu sou Juliane, sou professora aqui da FAG há alguns anos já. Uma das disciplinas que eu ministro aqui é fisioterapia neurofuncional e eu tenho formação em ecoterapia, que é o nosso assunto de hoje. Então, muito bem. Então, hoje nós vamos falar sobre ecoterapia. Então, a ecoterapia é uma das modalidades da fisioterapia. Então, eu vou deixar que a professora explique para nós, então, que modalidade terapêutica é essa? Então, a ecoterapia é uma modalidade terapêutica que está dentro da fisioterapia também, mas abrange também outras profissões, né? E ela tem o cavalo como protagonista do processo de reabilitação. Então, o cavalo é o nosso parceiro, nosso colega de trabalho e que vai auxiliar, então, em todos os estímulos, em todo o processo que a gente precisa para reabilitar o nosso paciente. Muito legal. Então, tu falou assim que o cavalo é o protagonista. Então, a gente podia ter qualquer outro animal para utilizar, né, para fins de reabilitação ou para fins, né, de tratamento. Mas por que o cavalo? O que o cavalo tem, né, a ver com a fisioterapia ou a reabilitação em si? Então, assim, professor, é muito importante entender o porquê do cavalo. Como você falou, né? Por que não outro animal? O cavalo, ele tem, como a gente fala, a marcha do cavalo, ele possui vários movimentos. Então, nós temos movimentos que o cavalo faz de frente para trás, cima para baixo, movimentos rotacionais, longitudinais. E esses movimentos, chamados de movimentos tridimensionais, eles são muito similares aos movimentos da marcha humana, né? Então, quando a gente coloca o paciente para montar no cavalo, todos esses estímulos tridimensionais vão passar para o nosso praticante, para o nosso paciente. Por conta dessa similaridade da marcha é que a gente escolhe pelo cavalo. Então, muito Além, bem. né, de ser um animal dócil, né, de fácil treino, né, doma, né, muito fácil. Então, assim, e possui essas características principais para a reabilitação. Então, para quem não conhece, né, para quem é estudante de fisioterapia, para quem, né, se interessou pelo tema, então a gente está utilizando então, o cavalo, né, e esses movimentos tridimensionais dele para a reabilitação, para o treino da marcha, para ensinar então as crianças, os adultos a aprender a, né, se locomover, a caminhar novamente. Então, ele serve para esses estímulos. Então, professora, conta para nós, né, ou explica para nós, então, quando que essa terapia ela é indicada? Quais são as indicações para a ecoterapia? Então, qualquer pessoa que tem algum tipo de limitação pode se beneficiar dessa modalidade terapêutica. Então, na fisioterapia, nós avaliamos o paciente, né? E principalmente as limitações físicas, motoras, é que vão indicar, então, se o paciente tem ou não, vai ou não se beneficiar dessa técnica. Então, o paciente, para que tenha a indicação, ele vai ser avaliado pelo seu médico, pelo fisioterapeuta e pelo psicólogo, certo? Então, a partir do momento que ele foi avaliado por esses 3 profissionais, e daí, assim, através de uma interação, né? Porque a ecoterapia também trabalha com uma equipe multiprofissional com abordagem interdisciplinar, é que vai se indicar a terapia com o cavalo. Mas não é só na fisioterapia. Então, o paciente ele pode ter o praticante, que a gente fala na eco, né? Ele pode ter tanto uma limitação motora, uma limitação auditiva, visual, psicológica, pedagógica. Então, dependendo ali da limitação, o profissional indica ou não o tratamento. Muito bem, então cita para nós alguns exemplos de doenças, né, que você vê no seu dia a dia na prática da ecoterapia. Então, as doenças mais comuns, né, onde nós indicamos, são as doenças neurológicas, né, onde os pacientes têm algum tipo de limitação neurológica, neurofuncional. Então, tem paciente com paralisia cerebral, tem paciente com AVC, né, paciente com síndrome de Down, paciente autista. Então, a gente consegue trabalhar, ele consegue se beneficiar com controle de tronco, com auxílio na marcha, alongamento, fortalecimento, descarga de peso. Então, a gente tem uma ampla gama de exercícios e de estímulos que a gente pode proporcionar para o nosso praticante em cima do cavalo. Então, a professora está
explicando para nós sobre os benefícios da ecoterapia. E ela comentou de alguns desses benefícios, né? Controle postural, controle de tronco, né? Treino de marcha. Isso. Então, para quem está conhecendo, para os alunos, a população, né? É entender quais são os benefícios para que vocês possam, né, conhecer um pouquinho mais dessa modalidade e também para aqueles, né, que se interessaram buscar por esse tipo de serviço, né? Então, comenta um pouquinho mais sobre os benefícios, então, da ecoterapia. Então, nós temos os benefícios motores, né, que nós já ressaltamos, mas aqui é importante falarmos também que existem os benefícios psicológicos também, né? Então, o paciente ele vai aprender a respeitar também o animal. Então, o paciente ele pode auxiliar a lavar o animal, a pentear o cavalo, então interagir com ele. Também, muitos pacientes eles falam do empoderamento, de conseguir montar um cavalo. Então, isso também garante uma sensação de autoconfiança, melhora a autoestima do nosso paciente. Então, assim, não são só os benefícios motores, né? Existem outros benefícios que também são importantes no processo de reabilitação desse praticante. Então, isso é interessante porque, assim como tu comentou, que as habilidades e as competências vão além das habilidades motoras ou das habilidades físicas, né? Então, a gente tem as habilidades e competências psicológicas, né? De cuidado, então, com o animal. Então, isso é muito importante para que tanto, né, o profissional e o paciente desenvolvam essas habilidades durante a reabilitação com a ecoterapia. A abordagem biopsicossocial, né? Exatamente. Falando em abordagem biopsicossocial, quais são os profissionais, então, que trabalham, né, com ecoterapia? Né? A gente está falando aqui da fisioterapia, mas existem outros profissionais que também trabalham com ecoterapia? Sim, com certeza. Então, a equipe mínima para se trabalhar com a ecoterapia, para se abrir um centro de ecoterapia, é um fisioterapeuta, um psicólogo e um equitador, tá? Então, essa é a equipe mínima. Só que tem muitos profissionais que podem atender. Então, o profissional psicólogo, o fonoaudiólogo, o nutricionista, o pedagogo também, o educador físico. Então, esse profissional formado, que tem o seu registro em conselho de classe e fez um curso, né, tem a formação em ecoterapia, vai poder trabalhar com a eco, o que é muito importante porque não se trabalha com a eco sozinho, é sempre através de uma equipe multiprofissional que o nosso paciente é atendido, através, né, da abordagem sempre interdisciplinar, um conversando com o outro para saber qual que é o melhor tratamento, quais são os melhores, a melhor indicação para o nosso paciente. Muito bem, então conta para nós como é que é um pouquinho do seu trabalho aqui no Centro Universitário, né? Então, como é que os alunos desenvolvem essa prática, né? Então, como é que acontece esse contato, então, com a ecoterapia, né? Seu professor e dos alunos do Centifag. Conta um pouquinho para nós. Então, assim, professor, o que eu acho mais legal, mais fantástico é que, assim, a FAG, o aluno da FAG de fisioterapia, ele tem a oportunidade de trabalhar com a ecoterapia, coisa que eu não tive, por exemplo, na minha faculdade, gostaria muito de ter tido e fui conhecer depois. Então, quem está no estágio de fisioterapia neurofuncional, nosso aluno que está no estágio, ele vai poder ter a oportunidade de ir lá na PAI, conhecer um centro de ecoterapia que tem lá e poder trabalhar com a eco, atender, avaliar, atender com a ecoterapia, ter o contato com o cavalo, com o animal e também com toda a equipe que trabalha lá com os nossos praticantes. Então, esse é um grande diferencial. É importante ressaltar isso, né, para toda a comunidade, né, desse trabalho, né, que é feito, né, dentro do curso de fisioterapia, né, e obviamente junto, né, com o serviço da PAI e todos os profissionais que lá estão e, né, mostrar para toda a comunidade os serviços então que o curso, né, e o Centro FAG pode oferecer. E conta para nós como é que é esse trabalho lá na PAI, como é que é o local, como é que são feitas essas atividades, né, como é que é a fisioterapia, né, ecoterapia. Então, assim, os nossos praticantes, eles são atendidos lá na PAI, eles estudam lá na PAI e muitos deles também são atendidos lá. Então, daí os profissionais médico, fisioterapeuta e psicólogos avaliam esse paciente e indicam para que a gente ali, os acadêmicos, né, juntamente com a supervisora, façam a avaliação para saber se tem ou não indicação para ecoterapia. Então, os nossos alunos têm o contato com o paciente, avaliam esse paciente e indicam ele para eco. Então, o paciente chega lá e ele tem um atendimento de 30 minutos. Então, nós atendemos uma determinada quantidade lá de praticantes, né? E eles fazem um atendimento no cavalo.
O aluno, ele vai estar sempre com o supervisor. Então, como que funciona a ecoterapia? Tem um auxiliar guia, que é a pessoa que vai puxar o cavalo, que vai dominar a cabeça, cuidar da cabeça do cavalo. Por quê? Porque é um animal, pode ter qualquer reação, por mais que seja manso, né? Ele pode ter qualquer tipo de reação. Vai ter o condutor, que no caso vai ser o nosso aluno, né? Que ele vai conduzir toda a terapia, vai proporcionar os ajustes posturais ao nosso praticante, os estímulos, tudo de acordo com o objetivo do tratamento. E a professora supervisora trabalha como auxiliar lateral. Então, a equipe na ecoterapia de trabalho, de um atendimento, é assim: auxiliar guia, condutor, auxiliar lateral. Então, a gente faz toda a terapia. Lá na PAI, nós temos o picadeiro, né, que é composto por areia, uma superfície de areia, mas nós temos a superfície de grama, nós temos a superfície das pedrinhas, britas, nós temos superfície de cimento. Então, dá para fazer várias terapias, trabalhar com o cavalo em várias superfícies, tá? E o nosso paciente recebendo muitos estímulos, e o que é interessante é que o nosso aluno consegue ver a evolução a partir daquela primeira terapia. Então, um paciente que não tem um controle de tronco, tem um déficit de controle de tronco, a partir dos 30 minutos após, a gente já consegue ver uma melhora naquele controle de tronco. Por quê? Porque são muitos estímulos que são proporcionados nesses 30 minutos, né, que o cavalo proporciona para o nosso praticante. Você trouxe umas fotos, né? Eu trouxe, para quem nunca ouviu falar em legais. ecoterapia, né? Ou terapia, né? Através, né, do uso de cavalos, a professora trouxe algumas fotos para que a gente possa entender um pouquinho melhor. Então, essa foto aqui, professor, ela está exemplificando aquilo que a gente conversou sobre autoconfiança, autoestima. Então, os nossos pacientes cadeirantes, né? Sejam eles paraplégicos, tetraplégicos, hemiplégicos, quando eles estão montando no cavalo, eles se sentem livres. Muitos deles falam que as pernas do cavalo, né, é como se fossem as pernas deles. Então, assim, eles se sentem livres, com mais confiança e a sensação de empoderamento. Eles conseguem montar num cavalo, né? Então, a gente escuta bastante isso nos nossos atendimentos. E esse é o local, né? Essa foto está Isso. mostrando Aqui, é o picadeiro, né? Esse é um picadeiro. Então, dá para notar que ali é o ar livre. Então, não é necessário se você quer trabalhar com a ecoterapia, não é necessário você montar um centro, primeiramente já ter um picadeiro, não. Você tem o cavalo ele foi treinado pelo equitador, né? Então, o treino desse cavalo, ele precisa ser um cavalo manso, um cavalo que aceite a montaria, um cavalo que esteja acostumado com seres humanos, que seja dessensibilizado, porque nós utilizamos muito acessórios, mas não é necessário um picadeiro, né, coberto. Então, ali a gente tem uma pista de areia com terra, onde já é possível trabalhar os estímulos. Muito bem. Próximo. Então, aqui, ó, é a equipe de uma sessão, né, de ecoterapia. Então, ali o praticante, sempre usando o capacete. Então, é o equipamento de proteção individual que se utiliza em todas as terapias. Daí, ali tem uma condutora, que vai conduzir toda a terapia, o auxiliar lateral, que vai auxiliar também a manter esse praticante, né, no cavalo. Tem muitos praticantes que dependem bastante de ajustes posturais, né, que não tem controle de tronco ou controle de cervical. E o auxiliar lateral também ajuda na montaria, subir no cavalo, descer do cavalo. E o auxiliar guia, que é aquele rapaz ali que está de camiseta vermelha. Então, ele é o que cuida do cavalo, cuida dos movimentos do cavalo, dos estímulos do condutor. Então, anda mais rápido, então vamos trotar, então vamos parar, agora vamos fazer zigue-zague. Então, esse é o trabalho do auxiliar guia. E também, tanto o auxiliar guia como o auxiliar lateral, eles prestam muito atenção nas reações do cavalo, porque o cavalo pode assustar, né? E daí a gente tem que estar nessa terapia preparado aí para fazer uma retirada de emergência. Professora, então os exercícios eles são feitos em cima do cavalo, é isso? Em cima do cavalo. Né? Então, e o paciente, né, seja criança ou adulto, ele realiza então as posturas, os exercícios em cima do cavalo? Em cima do cavalo. Então, a gente pode fazer a montaria tradicional, a gente faz alongamento, fortalecimento, dissociação de cintura, controle de tronco. A gente pode trabalhar a montaria invertida, a montaria lateral. Então, cada tipo de montaria proporciona um estímulo diferente. Então, são N exercícios que podem ser feitos em cima do cavalo. Próximo.
Então, aqui, essa figura ela mostra certinho os movimentos, né? Como são similares os movimentos da marcha do cavalo para a marcha de um ser humano. Então, são mais ou menos, né? São muito similares, os estímulos são praticamente, né, os mesmos. Então, por isso que opta por utilizar o cavalo nesse tipo de terapia, porque os estímulos que o paciente está recebendo são muito similares aos estímulos mesmo do ser humano. E aquilo que nós conversamos no início, né? Então, é uma forma de estimular a marcha, né? E desenvolver essas habilidades que foram perdidas ou que precisam ser melhoradas, utilizando a fisioterapia através, então, da ecoterapia do movimento do cavalo. Do movimento do cavalo. Próximo. Então, aqui, ó, é um praticante, né? Então, ele está abraçando o cavalo, então está trabalhando o carinho, o respeito, a sensibilidade, né? Com o pelo do cavalo. E esse cavalo, ó, ele está com argolas na orelha, então provavelmente ali a condutora pediu para que o praticante se alongasse, né? Trabalhasse dissociação de cintura, alcance, alongamento, e o cavalo aceitou. Então, o cavalo treinado, né? Que aceita acessório, aquele acessório pode cair da orelha dele, ele não vai assustar. Então, isso é bem importante que o equitador trabalhe isso, né? A doma do cavalo. E mostra a importância de toda a equipe, né? Então, a gente tem uma equipe, né, multiprofissional e diversos profissionais que trabalham, então, para o desenvolvimento dessa terapia. Então, isso é interessante mostrar, né, para toda a comunidade que, né, a gente necessita não apenas dos profissionais de saúde, mas todos aqueles que, né, irão trabalhar dentro, então, do serviço de ecoterapia. Próximo. Ali também, ó, o cavalo, ele tá solto, né? Ele tá ali com os acessórios, as argolas nas orelhas, o bambolê no pescoço, as bolinhas no chão. Ele não assusta. Então, ele tá ali junto com o praticante dele, né? Então, é um cavalo bem treinado e que é possível a gente trabalhar, então, todo esse estímulo, todo esse processo de reabilitação com esse animal. Então, eu sempre falo, a gente tem muito respeito pelo cavalo, porque ele é o nosso colega de trabalho, ele é o nosso parceiro e sem o cavalo não tem ecoterapia. Próximo. Então, aqui também a equipe com o auxiliar guia, o condutor, auxiliar lateral. Então, aqui eu trouxe umas fotos sobre as diferentes superfícies que podem se trabalhar, né? Então, dependendo da superfície, vai ficar a andadura do cavalo vai ficar mais macia ou vai ficar uma superfície mais onde ele perde o equilíbrio. Por exemplo, na pedra brita, ele perde bastante o equilíbrio, o praticante recebe mais estímulo. Próximo. Aqui é o picadeiro Lida Pai, que a gente trabalha, ó. Então, ali na parede a gente tem bastante estímulos. Próximo, aqui no cantinho uma rampa, onde o paciente sobe, ele monta e desce do cavalo pela rampa. Então, argolas, bolas, né? Os cavalos todos dessensibilizados. Nós temos, então, fora ali do picadeiro a grama. Nós podemos trabalhar com os morrinhos, né? Aclive, declive. Então, vários estímulos. Então, aqui também tem o cavalo está andando na pedrinha, ó, na pedrinha brita, então isso tira o cavalo do seu equilíbrio natural, né? E o praticante consegue receber mais estímulos. É lógico que tudo vai depender da indicação do objetivo do tratamento. E aquilo que tu comentou, né? Trabalhar diferentes tipos de terrenos, né? Terrenos regulares, terrenos irregulares, diferentes tipos de solo. Então, tudo isso vai levar a estímulos diferenciados, então, né? Para o paciente. Para o paciente. Próximo. E aqui, então, uma pista de concreto, né? Cimento. Então, essa pista é bastante estímulo. Então, é um paciente um pouco mais avançado na terapia, né? Evoluir um pouquinho mais na terapia, tem um pouquinho mais de equilíbrio. Então, note que esse paciente ele está sem o auxiliar lateral, ele está com o auxiliar guia e com o condutor. Então, é um paciente que já conduz o cavalo sozinho. Então, ele pode trabalhar numa pista assim onde tem mais estímulos. Aqui um exercício, então, de alcance sendo realizado no cavalo. Próximo. Aqui também, essa aqui é a montaria invertida. Também os estímulos mudam, né? Ele está trabalhando um alongamento, no retorno ele pode trabalhar um fortalecimento, controle de tronco. Próximo. E aqui, então, é a interação com o cavalo, né? Então, a gente pode... O nosso praticante, ele não só monta para fazer todos os exercícios, ele pode interagir com o animal. Então, pode alimentá-lo, auxiliar no banho também, né? A próxima figura, acho que é a última. Próximo. Então, ela está auxiliando no banho. Então, tem toda uma interação, um cuidado com o animal, né? Que é o nosso protagonista. Muito bem.
Então, eu gostaria de agradecer, então, a presença da professora Juliane por ter, né, mostrado para nós um pouquinho, então, do seu trabalho, né, e o trabalho que ela tem, então, aqui com os nossos acadêmicos, né, e, obviamente, com toda a comunidade da PAI, então, todos os pacientes aqui da PAI, e deixar aqui o meu agradecimento, professora, e, obviamente, espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa sobre essa temática de ecoterapia. Muito obrigado, professora. Obrigada, professora. Eu que agradeço. E agradeço também a oportunidade, né, de estar falando um pouquinho sobre a ecoterapia, sobre o nosso curso, sobre o nosso trabalho aqui na FAC. E junto com a PAI. Obrigada.